Olá você, querido aluno, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo falando direto do canal Domine Matemática. Estamos continuando a nossa super série, super revisão, o que mais cai no Enem em 2018 em matemática. E na aula de hoje vamos falar sobre regra de 3 simples. É isso mesmo. Aprenda todas as dicas, todas as manhas. Quer tirar todas as dúvidas? Vem comigo, olho no quadro. Nesta primeira parte, vamos falar sobre o conceito e uma super dica sobre regra de 3 simples. Para início de conversa, a regra de 3 simples, ela ocorre quando temos duas grandezas e conhecemos 3 valores e ainda procuramos o quarto valor. Ou seja, quando tivermos duas grandezas, vamos caracterizar a regra de 3 simples. Nessas duas grandezas, vamos determinar, vamos conhecer 3 valores e em seguida procurar normalmente o quarto valor. Com um detalhe, cuidado, que detalhe será esse? Aquele olhar 43, olho no quadro. As grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais. Logo mais adiante vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais, mas por enquanto, diretamente proporcionais, vem comigo. As grandezas diretamente proporcionais ocorrem quando uma grandeza aumentar, a outra vai aumentar. Quando uma grandeza diminuir, a outra vai diminuir. Estas setas é justamente para indicar um resumo. Uma grandeza aumenta, necessariamente a outra aumenta. Uma grandeza diminui, necessariamente a outra diminui. Isso vai caracterizar grandezas diretamente proporcionais. E aí, tirou todas as dúvidas? Vamos praticar? Acompanhe o próximo exemplo. E agora, vamos praticar como resolver regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Vem comigo, olho no quadro. Nós temos aqui o seguinte exemplo. 8 metros de tecido custam R$ 156. Pergunta: qual o preço de 12 metros do mesmo tecido? Atenção, a organização nesse tipo de resposta é importantíssima. Vamos organizar por grandezas. Olho no quadro. Nós vamos ter então 8 metros custando R$ 156. Portanto, nós vamos ter aqui a grandeza metro, 8 metros, e vamos ter aqui a grandeza preço. O preço aqui será de R$ 156. Logo em seguida a questão pede qual o preço de 12 metros do mesmo tecido. Como não sabemos ainda, nós vamos chamar de X. Agora é a grande situação a ser resolvida. É o famoso português na matemática. Determinar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que se determina isso? Acabamos de aprender, diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Vamos analisar. Grande dica, olha. A seta aponta para o maior valor. Nós temos aqui 8 e 12, então a seta vai apontar, olha, para o 12. Olho no quadro. Se com 8 metros nós precisamos pagar R$ 156, é o custo, se aumentou a metragem, vai aumentar ou diminuir o preço? Pessoal, vai aumentar. Nós temos mais metros, vai aumentar também o custo. As setas estão na mesma posição, as grandezas são diretamente proporcionais. Quando isso acontece, nós podemos simplesmente repetir as grandezas em forma de frações e logo em seguida realizar uma proporção, olha, uma igualdade entre duas frações, entre duas razões. Já estudamos isso, depois procura lá no nosso canal Domine Matemática Proporções. Quando temos uma igualdade entre duas frações, podemos aplicar a propriedade fundamental das proporções. Nós podemos aqui, olha, aplicar essa propriedade multiplicando em cruz, o famoso cruz-credo. Cruz-credo?
Calma, é só uma técnica matemática. Olha só, então nós vamos ter o seguinte: 8 vezes x, o pontinho também indica vezes, multiplicação, igual a 12 vezes 50 e 156. Cuidado, olha só, interessante realizar essa multiplicação com calma. Então nós vamos ter aí o seguinte: 156 vezes 12, olha só. Então nós vamos realizar essa multiplicação aqui com mais calma. 2 vezes 6, nós vamos ter 12, 2 vai 1. 2 vezes 5, 10, com 1, 11, 1, vamos subir o 1 para cá. E finalmente 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Cuidado, nesta segunda multiplicação nós avançamos uma casa decimal para a esquerda. Então nós vamos ter 1 vezes 6, 6, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. E por fim vamos somar os resultados. Nós vamos ter 2. Esse espaço vazio você pode completar com 0. Olha, não é obrigado, mas fica mais organizado. Então aqui nós vamos ter 2 mais 0, 2. 1 mais 6, 7. 3 mais 5, 8. E finalmente 0 mais 1, 1. A cada 3 casas um pontinho. Nós vamos ter 1872. Ou seja, vamos para cá. Para encerrar a questão, nós vamos ter 8x, 8 vezes x, igual 12 vezes 156, acabamos de achar, 1872. E agora? Vamos isolar a letra. X será igual a 1872 dividido por 8. Portanto, x será igual a... Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Vamos aproveitar esse mesmo espaço. Olha só. Então, 1 não pode dividir por 8. Por quê? Porque é menor. Vamos dividir o 18. 18 dividido por 8, nós vamos utilizar 2. 2 vezes 8, 16. 18 menos 16, nós vamos encontrar 2. O próximo passo, olha, nós vamos baixar esse 7. 27 dividido por 8, qual o número que mais se aproxima? 3. Então, nós vamos ter 3 vezes 8, 24. 27 menos 24, nós vamos ter uma sobra de 3. Vamos baixar esse 2. E, finalmente, 32 dividido por 8, vamos chegar a 4. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, resto 0. Portanto, nós vamos chegar na resposta final, R$ 234. Observe que, de fato, aumentou a metragem do tecido, aumentou o custo. E aí, tá gostando? Já é inscrito? Se inscreva no nosso canal Domínio Matemática, deixe seu joinha, sua curtida, seu gostei. Acompanhe agora a super surpresa que nós temos no final desse vídeo. E aí, querido aluno, chegamos na terceira e última parte da nossa super revisão que mais cai no Enem 2018. Hoje falando sobre regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais. Olha só, olho no quadro, como foi que apareceu no Enem? No Enem 2012, na questão adaptada para nosso querido canal, nós temos uma mãe, segundo a bula de um remédio, deveria dar ao seu filho 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal, a cada 8 horas. Se a mãe medicou 30 gotas a seu filho a cada 8 horas, a massa corporal dele era de... Muito cuidado! Primeiro, organize as informações, descubra o que a questão pede. Aquele olhar 43, vem comigo. Para início de conversa, olha só. A questão está pedindo o quê? A massa corporal, olha aí na última linha, a massa corporal do filho, né? Dele, no masculino. Então, como é que a gente pode observar essa massa corporal? A bula dava uma sugestão, né? Que a mãe, segundo a bula, bula no início de tudo deu uma informação. De um remédio deveria dar ao seu filho o quê? 5 gotas para cada 2 kg de massa. Opa, nós temos aí, pessoal, 2 grandezas. Olha, 5 gotas e temos a segunda grandeza, massas. Então, é 5 gotas para cada 2 kg de massa. Olha só, na segunda parte da questão fala, se a mãe medicou 30 gotas, está aqui, olha,
a grandeza gotas, a mãe colocou 30. Ela colocou a cada 8 horas, era uma base, uma média, mas a questão pede, qual é a massa corporal? Não sabemos. X. Ei, só aqui no domínio matemática você aprende essa super dica. Olha só, olha no quadro. A seta aponta para o maior número, entre 5 e 30, na mesma grandeza, nós temos o número 30 como maior, a seta aponta para o 30. Olha só, pessoal, se aumentamos o número de gotas, automaticamente vamos aumentar a massa. Então a seta aponta para o X, vai ser uma massa maior que 2 kg. Portanto, vamos organizar a nossa regrinha de 3. Olha, 5 está para 30, então, assim como, né, olha, igual, 2 está para X. As setas estão na mesma posição, portanto as grandezas são diretamente proporcionais. Repete as frações, as grandezas na mesma coluna, na mesma posição. Olha só, nós temos uma igualdade entre duas razões. Podemos aplicar a propriedade fundamental das proporções. Podemos multiplicar em cruz aqui, ó, ou em x, como preferir. Portanto, nós vamos ter 5 vezes x igual a 30 vezes 2. O pontinho indica multiplicação, não esquece. Portanto, 5 vezes x, olha, vamos juntar o número com a letra, 5x, igualar a 30 vezes 2, 60. Parte final, está muito fácil, extremamente fácil. Olha só, vamos agora isolar a letra. Nós vamos isolar esse x e passar esse 5 aqui, olha. Temos 60, o 5 está multiplicando, vamos passar ele dividindo. Detalhe da questão, o 5 está positivo e quando passamos dividindo não precisamos inverter o sinal. Portanto, aí 60 dividido por 5, olha, chegamos aí a massa de 12 quilos, letra A. E aí, gostou? Compartilhe com os amigos, divulgue nosso trabalho, se inscreva, ainda não é inscrito, se inscreva. Espere aparecer o sininho, clica no sininho e sempre quando tiver um vídeo novo você vai receber a mensagem do YouTube, ok? Se dedique, realize seus sonhos, continue acompanhando nossa super revisão para o Enem, o que mais cai no Enem. Aquele abraço, até a próxima!